Boa tarde, secretária Lenice. Boa tarde a Simone. Boa tarde ao vereador Felipe. Todos que nos assistem via Facebook da Câmara de Vereadores. Hoje nós temos a audiência pública da avaliação do primeiro quadrimestre de 2021 da saúde. Então eu solicito que faça a leitura do ofício 514 de 2021. Ilustríssimo senhor Luciano Baroni, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, atendendo às exigências da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, da Resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 559, de 10 de outubro de 2012, da Portaria da Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Sul, número 882, de 20 de novembro de 2012, e demais legislações aplicáveis, solicitamos que seja agendada na data de 28 de maio de 2021, às 16 horas, a realização de audiência pública para a apresentação do relatório quadrimestral de gestão da saúde municipal, referente ao primeiro quadrimestre de 2021. Atenciosamente, Lenice Bercineri, secretária municipal da saúde. É isso, vereador. Obrigado, William. Então a gente vai passar a palavra para a secretária para fazer as explanações. E se tiver alguma pergunta, alguma indicação do vereador, né? A gente vai interagir, secretária. Fica melhor para não ter no fim, para depois... Então, conforme vai havendo a demanda, a gente vai fazendo as perguntas, pode ser? Pode ser. Então, com a palavra a secretária Lenice. Então, boa tarde, Enio, boa tarde, Felipe, boa tarde, Simone, aos funcionários da casa e a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando pelas redes sociais. Então, nós vamos apresentar hoje o relatório quadrimestral que ele faz referência aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. Lembrando a todos, então, que o presente relatório ele é uma importante ferramenta que associa os serviços de saúde com seus valores pagos. E ele serve também para subsidiar fiscalizações, né, e execuções de serviços do Plano Municipal de Saúde. Dito isso, então, a gente já vai para a página 9, porque o que antecede a página 9 são, então, informações já obrigatórias do relatório. Na página 9, eu achei importante parar para essa imagem, porque ela traz a pirâmide etária de Carlos Barbosa. A importância de olharmos para a pirâmide etária a gente já visualiza o quanto ela, a gente diz, engorda, né? Quanto ela ficou maior no centro, indicando que a gente tem cada vez menos crianças e mais população envelhecendo. Então, essa leitura já nos mostra que a gente precisa estar olhando para esse dado, porque com a população envelhecendo, os serviços de saúde eles precisam olhar para isso. Seguindo, então, nós vamos para a página 12. Na página 12, antes disso são dados demográficos, né, sobre a pirâmide. Na página 12, nós temos, então, notícias do município. Então, nós elencamos as que mais apareceram. Então, vocês verão aí que terá sobre doação de sangue, né, que nós temos mensalmente, grupo que vai a Caxias, a vacinação de Covid, várias interferências que a gente tem sobre vacinação do Covid, vacinação da influenza, né, que é a vacina da gripe, da febre amarela, sanitização das ruas, telereceita, o atendimento no Hospital São Roque da meia-noite às 6, intervenções com o Aedes aegypti, Bota Fora e as barracas do Exército que foram cedidas para o município de Carlos Barbosa.
Seguindo no relatório, então, passaremos então para a página 20. Na página 20, eu me enganei, nós temos então profissionais servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Eles estão então estratificados pela atenção básica e mostra aí o regime próprio e o regime geral que nós temos. No total são 52 funcionários, 40 do regime próprio, ou seja, concursados, e 12 contratados ou CCs. Na média e alta complexidade, nós temos 20 no total, 18 de regime próprio e 2 do regime geral. Já na vigilância em saúde, são 6. Agora eu acho que já entrou mais um, então são 7, porque esse relatório foi finalizado ainda na semana passada. Então, eu acho que todos no momento são do regime próprio. Saiu um do regime geral e entrou um concursado. E na gestão do SUS são 13 funcionários, são 18 no total, 13 do regime próprio e 5 são, então, do regime geral. Na página 22, então, nós temos os QNES ocupação, né? Então, também tem o CBO, os administradores, e coloca, então, sobre todo o município de Carlos Barbosa. Se a gente olhar ali no total, ele dá 459 locais, então, registrados com QNES, que é, então, o registro próprio da saúde. As unidades de saúde, então, nós temos vários QNES, então eles começam desde as academias de saúde até o centro de atenção social, as unidades básicas, consultórios, né? Farmácias, o nosso hospital, o posto de saúde, a Secretaria da Saúde, né? A unidade móvel SAMU, né? Unidades de diagnóstico. Nós olhamos para a produção ambulatorial que a gente fez, então, é importante eu já dizer que quando vocês procuram, então, nos dados, nos relatórios, o DataSUS ele demora um pouco para colocar, então vocês verão que março e abril não terá, porque é dado oficial, é dado exportado do DataSUS, mas de qualquer maneira a gente tem a atenção básica com 14.308 procedimentos, a média complexidade com 18.408, a alta complexidade 159 procedimentos, e alguns outros que não. Abaixo tem uma série histórica para quem gosta de acompanhar e fazer os comparativos. Já, então, na esfera administrativa jurídica, a gente tem, então, 19.068, que corresponde aí a 54% na administração pública. Nós temos 37% de entidades empresariais, então, que prestam serviços conosco e 9% de entidades sem fins lucrativos. Abaixo uma série histórica também. Então, nós temos a produção de Carlos Barbosa, né, na esfera administrativa, por complexidade, né, no seu 100%, ela fica, então, mais de 68% na administração pública. A gente vai para os atendimentos lógicos, né, esses a gente, a gente consegue medi-los, né, porque nós temos as agendas na casa. Nós conseguimos, então, até abril, né, fechar o quadrimestre. Mesmo em tempos de pandemia, foi muito difícil, né, a gente
fazer tudo o que deveria fazer, porque a próprio bandeiramento não nos permitia, mas a gente teve 3.084 atendimentos. Quanto aos exames laboratoriais, então, nós tivemos no total 25.690. Eles são distribuídos entre as 3 empresas que fornecem esse serviço para nós, e o total gasto foi de 130.317,08. Na assistência farmacêutica, então, nós temos diferentes serviços. Então, nós temos então atendimentos sociais, nós temos o programa Remédio em Casa, e total, então, no quadrimestre, a gente tem 18.425 usuários atendidos, pessoas que passaram por lá e ficaram, então, o atendimento na nossa farmácia municipal. Valores gastos, então nós temos que consta 97.955 de ordem judicial, nós temos 322.000 da lista de medicamentos municipais, de recurso estadual 42.000, recurso federal 105.845. Então, nós temos, se nós olharmos, né, a gente tem 74% dos medicamentos, então, comprados pelo município, e nós temos, então, uma pequena parcela, 18,64% pelo Estado e 0,7%, ao contrário, desculpa, 18% pela União e 0,7% pelo Estado. Abaixo, então, nós produzimos séries históricas também, está registrado no relatório. Quando a gente fala em vigilância em saúde, né, a gente precisa sempre falar das vacinas, e vacina, nesse último, ela se tornou muito visível, né? E a gente pode ver, então, que a sala de vacina, que atende criança normal, alguns adultos, ela atende 4.660 pessoas. Isso é bem importante a gente se dar conta que é um movimento grande, né? E a importância do vacinador, porque ele faz um papel muito importante, sobretudo aqui nesse quadro com as crianças. Agora eu vou para a vigilância do trabalhador, que é na página 39. Então, na saúde do trabalhador, a gente tem aqui a declaração, né, de nascidos vivos, de óbito, né, notificações compulsórias. Mas bem importante ali a gente vê coleta, exame, LACEN e FEVALE. Então, a gente teve no quadrimestre 1.565 exames. Praticamente todos esses exames são o exame COVID, né? Então, esse exame é um exame, ele é muito delicado na coleta, na colheita de células, né, que vão para o laboratório. E então é um montante, né, grande de trabalho nesse sentido. No total, então, são 1.779 vigilâncias realizadas com doenças que são altamente necessário o cuidado e o controle. Na vigilância ambiental, então, a gente teve 2.523 ações, né, atendimentos. Se vocês olharem aonde diz vistoria de levantamento do Aedes aegypti, que é o LIRA, no mês de fevereiro tem esse número. Isso acontece porque o Estado sorteia e ele dá as ações para o município num determinado tempo.
Então, foi sorteado o mês de fevereiro, a gente fez, então, por isso que não aparece nos demais. Séries históricas, então. Bom, no sistema de urgência e emergência, então, que é o sistema do SAMU, a gente vai notar que, desde 2020, houve um crescente no chamamento do SAMU pelos barbosenses. Nós começamos lá no primeiro quadrimestre com 141 do ano passado, foi 151, 218, totalizando 510. E agora, no primeiro quadrimestre, nós já chegamos em 216. Então, é bem importante porque a gente sempre solicita que seja, né, que o SAMU possa ser chamado e que a pessoa possa, então, ser removida ou atendida pelo SAMU. E isso está acontecendo. No serviço de transporte, então, nós temos 5.419 viagens. Então, a gente tem aí passageiros de ida e volta, que dá em torno de 2.200, e nós temos mais 925 saídas de veículos, então, para outros motivos, busca de vacina, exames em laboratórios, né? Outras saídas. Mas, de toda forma, são quase 5.500 saídas em 4 meses. O atendimento da alta complexidade, então, em ortopedia e traumatologia, isso continua, então, sendo muito devagar, porque são aquelas cirurgias grandes, né, as maiores que acontecem em Farroupilha. Então, a gente tem uma cota que ela é muito inferior à nossa necessidade e também, pela pandemia, a gente acaba tendo mais dificuldade ainda. O Centro Radiológico Municipal, então, ele realizou 1.575 exames entre radiografia e mamografia. A Clínica do Homem, então, atendeu 418, então ele atende mais ou menos 100 pacientes por mês, que são as consultas em urologia, né? Já a fisioterapia, então, ela atendeu 1.357 pessoas no quadrimestre. A oftalmologia atendeu 664 pessoas. E os atendimentos médicos da atenção básica, nós chegamos a 26.015. Sendo desses 1.781 da pediatria e 2.003 a ginecologia e obstetrícia. Então, o clínico geral, ele deu mais de 22.000 atendimentos, né? A gente ultrapassa a 5.000 atendimentos médicos clínicos, né? Que são aqueles agendados por mês. Quando a gente olha para o atendimento de enfermagem, então a gente vê que teve 15.899 atendimentos de enfermagem. E aqui, então, a gente tem o que a enfermagem faz? Mais de 700 exames de HIV, sífilis, hepatite, exame de gravidez, coleta de material citopatológico, consultas pré-natal, verificação de pressão, administração de medicamentos curativos, consultas de enfermagem, aquela triagem que é o acolhimento e outros atendimentos que vão surgir no dia a dia. Nas clínicas especializadas, então, nós tivemos 2.285 consultas realizadas. Então, todos os especialistas que nós temos contratados, né? O total foi esse. Então, tem desde cardio, dermato, né? Ortopedia, otorrino, neuro, entre outros. Exames realizados, então, a gente tem, dos especializados, 1.544. Então, são aqueles exames, né, realmente especializados, não os exames de laboratório, que são colonoscopia, ultrassonografia, as tomografias, né, entre outros.
Na produção hospitalar, que é a contratualização da MAC, nós tivemos 5.470 atendimentos, sendo que 327 pediátricos, ambulatoriais 120, 99 exames de ultrassonografia Doppler e demais procedimentos ambulatorial 4.660. Nós tivemos, então, internações cirúrgicas, 102, internações clínicas, 146, internações pediátricas, 4. Totalizando, então, 254 internações. Temos também uma série histórica. Então, as internações também dadas aqui. Gráficos. Então, nós temos aqui o valor total de internações SUS, né, pagas São Roque. Nós tivemos o valor de 146.922,61. O custo médio da internação SUS no Hospital São Roque é de R$ 859,20. Nós temos também, achei importante trazer, nós temos pacientes do SUS que são de Carlos Barbosa, mas que se internam em outros municípios. Então, nós tivemos 242 internações fora do município de Carlos Barbosa. E esse valor, então, foi de 315,126. Então, a gente vê que, como é uma complexidade maior, o valor pago é maior, né? Porque são pacientes que são, então, transferidos pela complexidade. Então, o valor médio da IH, aqui no São Roque, que eu falei antes, 800 e alguma coisa, fora ele é 1.275,82. Então, é bem importante que, realmente, a complexidade do atendimento, quando um hospital e o paciente precisa de uma complexidade maior, aparece no custo da AIH, custo pago a esses hospitais. Aqui nós temos a morbidade. Então, a morbidade, ela trata, é um CID, né, um código de identificação de doenças, e ele mostra aqui quem adoece mais em Carlos Barbosa. Eu fiz um pouco diferente, assim, para ficar mais, né, para a gente se entender melhor. Então, a gente vê que as doenças do aparelho circulatório, né, coração, é 14,66%, quase 15%. Do aparelho digestivo, quase 14% também. E doenças do aparelho respiratório, aqui certamente também entra o Covid, 10,85%. E aí, então, essas são as principais internações por patologias. Por faixa etária também, né, a gente vai ver que ela acontece quanto mais idade, né, mais o paciente interna. E aqui, então, na próxima, nós temos o enfrentamento à pandemia do Covid-19. A gente traz, então, dados de vacinação. Esse dado foi de 14/5 e a gente teve a oportunidade de vacinar bem mais nesses dias. Mas, então, aqui nesse dado, a gente tem 6.080 doses Coronavac e 4.865 AstraZeneca. Total aqui é 9.690 doses. Aí é bem importante, né? A gente fez uma pizza aí para olhar o gráfico de pizza, porque é muita vacina. Quando a gente está fazendo, a gente fala é muita vacina, mas quando a gente olha para o gráfico, a gente tem aí 9% da população com as 2 doses, 14% da população com uma dose só e 77% da população não vacinada. Então, o número que parecia tão expressivo, quando ele é colocado desta forma, a gente vê o quanto a gente precisa fazer, né? E evoluir, exatamente.
Então, aqui na data de 14/5, nós tínhamos 39 óbitos, né? E nós tínhamos, no dia, 55 pessoas que eram positivos, né? Hoje tem mais de 100, com certeza. Então, evoluiu muito nesses dias, a gente tem muito paciente positivo. Isso é o reflexo do Dia das Mães, né? Dos encontros que teve no Dia das Mães. Então, segue então as séries históricas que eu vou... Bom, a mortalidade, então, como é que ficou a mortalidade como é que está a mortalidade em Carlos Barbosa? Então, quem morreu? Morreu pessoas com doenças do aparelho circulatório, depois pessoas com câncer, depois com pessoas com problemas respiratórios e causas externas, né? Acidentes. Daí, doenças do aparelho digestivo. Então, essas são as 5 principais causas de morte no município de Carlos Barbosa e que ela acompanha o mapa do Rio Grande do Sul e do Brasil também. Sobre a idade, quem morreu mais foram pessoas com 80 anos ou mais, 34%, entre 70 e 79 anos, 24%, de 60 a 69, 16%, e de 50 a 59, 9,78%. Então, também o mapa da mortalidade, né, a gente olhando para isso, a gente começa a ver, bom, mas por que essas pessoas estão morrendo, ou no que a gente pode interferir nesse processo para as pessoas viver mais, né? Pela nossa qualidade de vida, nós temos condições de ter uma expectativa de vida maior. A seguir, então, a gente coloca todos os nossos fornecedores, que são, então, as empresas que nós temos contratadas, por exemplo, clínica que faz os atendimentos, né, do trato gástrico, né, diagnósticos por imagens, né, e consultas com neurologia, os diversos médicos. Então, todas as empresas aqui que nós temos contratadas e que fornecem serviços para o município de Carlos Barbosa. São várias, né? Bom, depois disso, então, nós temos a programação anual de saúde, né? Então, a gente sempre fala dos indicadores municipais de saúde. Então, eu já quero externar que, talvez menos de um mês atrás, uma enfermeira ligou para Caxias para ver alguma situação. E Caxias do Sul informou que, quanto aos indicadores de saúde, Carlos Barbosa se encontra no 2º pior município do Rio Grande do Sul. Esse dado foi fornecido por um técnico da 5ª Coordenadoria de Saúde, o João Galger. Inclusive, eu pedi para que ele oficializasse, nos mandasse um e-mail, porque a gente sempre diz que Carlos Barbosa tem uma boa saúde, e realmente tem. Aí, quando oficialmente vem um dado que nós somos o 2º pior município do Rio Grande do Sul, e ele nos deu até agosto para a gente colocar todos esses indicadores em dia, porque se a gente não conseguir colocar até agosto, nós temos a possibilidade de perder recursos federais, visto que ele diz que para esta gestão foi a única vez que ele falou isso, mas que ele já havia solicitado por várias vezes anteriormente. Então, quando a gente foi olhar, porque o que são os indicadores de saúde, né? Os indicadores de saúde, por exemplo, eu vou explicar para vocês e para quem está nos assistindo. Nós temos a gestante que é atendida no SUS. Essa gestante, ela tem um protocolo para ser seguido que o Ministério da Saúde exige.
Quando esse protocolo não é seguido, o Ministério da Saúde entende que ela não está adequadamente atendida. Então, o que a gente viu? Que, às vezes, isso não é um problema que essa gestante ela era atendida, mas quando o sistema, ali no computador, tinha que passar esse dado para um determinado sistema, ele não estava sendo passado. Então, para a maioria do que a gente conseguiu ver até o momento, os serviços estavam sendo prestados. Exatamente. E aí, quando o Ministério da Saúde, ele não consegue vir aqui no município e olhar, ele consegue olhar para o dado. Então, muitos erros a gente detectou no sistema e a gente já foi. Então, eu estou com a equipe que também conversa muito e está indo a Caxias para discutir mais de perto exatamente tudo que a gente precisa olhar, né? Um dado, por exemplo, que ele nos apontou é: a gestante ela tem que fazer o atendimento odontológico durante a gestação, porque senão a cárie dela pode passar para o bebê, né? Então esse era um dado que não era visto, então a gente já está vendo, né? Claro, é bem importante, são recursos federais e no momento que a gente deixa de vir, depois para recuperar é difícil. Então, os indicadores todos, todos os indicadores municipais, eles vêm já desde federal, estadual e municipal, né? Então, eles têm indicadores desde ali, como é que funciona ali no posto, né? Manter os totens, os chamamentos, os painéis, dizendo quem é o médico que está atendendo, quem é o enfermeiro que está ali naquele momento, né? Nós temos também os atendimentos ambulatoriais, né? A meta de atender. As ações, por exemplo, da dermatologia também, para a gente cuidar do câncer de pele, né? Muitas vezes o câncer de pele é um câncer silencioso, às vezes em locais que é difícil o acesso, então a gente mantendo esse ambulatório e os profissionais é importante para que faça esse olhar. Para uma tela aqui. Então, uma outra meta que a gente tem, são várias, né? É da doação de sangue. Então, por isso que a gente tem todo mês aquela equipe que vai, o ônibus, né, que vai a Caxias do Sul, para o Hemox, para a doação de sangue. Nós temos o acompanhamento, então, da gestante e aleitamento materno, a manutenção de plantão pediátrico, né, diurno, a disponibilização, então, de um profissional de enfermagem para atendimento nas escolas municipais. Então, no ano passado, então, não foi atingido devido, né, à aula. Aqui a ampliação, então, das próteses dentárias, o atendimento cuidado com o canal dentário, né? O transporte dos pacientes, o atendimento, então, na urologia para a questão de câncer de próstata, né? Então, o atendimento, então, psicossocial, nós temos o serviço. A qualificação, então, do convênio com o Hospital São Roque, a integração, então, de serviços SAMU e bombeiro. E nós temos também, então, na assistência farmacêutica, né, então, manter os serviços, né, da assistência farmacêutica, manter o programa, né, de farmácia solidária, né, onde as pessoas podem entregar e as farmacêuticas avaliam esse medicamento para ver se ele tem
viabilidade de uso. E nós temos também, então, a promoção, né, da vigilância em saúde, que é manter os cuidados com os vetores, né? A gente já viu aí como antes de esfriar, como é importante manter esses cuidados, que a gente tinha muito mosquito, da Aedes aegypti, que a gente ainda tem, então por isso que nós estamos com uma campanha de febre amarela, que é importante para a gente não... ela é bem letal, né? Nós temos também, uma das metas é a manutenção do programa Bota Fora, que é o caminhão que passa e recolhe, né, a continuação do apoio à ABAPA. E no SUS, então, manter a oferta dos serviços online, né? Então, essa disponibilização via app, ela já foi uma meta atingida, então, já anteriormente, ela segue sendo atingida. E a gente mede isso embaixo, vocês vão ver que tem um indicador e resultados, é porque a gente faz um indicador se consegue atingir ou não, né? Para depois dizer se atinge ou não. É a maneira do cálculo. E nós criamos também, então, uma meta é criar o programa de capacitação permanente dos servidores, porque a gente sabe que qualquer conhecimento, em 2 anos, ele é obsoleto. Então, às vezes a pessoa é ótima, ela passa num concurso público, mas se ela não tem educação permanente em serviço, acaba que ela fica para trás no conhecimento e a gente precisa evoluir no conhecimento em saúde. O SAMU, então, ele tem essa meta e ele faz porque o Estado é obrigatório através do Estado. Então, quanto ao enfrentamento, né, da pandemia, a gente teve ações como aquisição de material de consumo, contratação de pessoal, manutenção de estrutura física, contratação de serviços terceirizados, aumento de materiais, medicamentos e distribuição, né, gratuita, divulgação e informação, muita vacina, né, embora pouca, muita, e educação e conscientização da população. Lembrando que nesse enfrentamento a gente tem um médico, tem enfermeira que fica diariamente, ou conforme o protocolo, ligando para os positivos em casa para ver se eles têm algum sintoma, se precisa hospitalizar. Então eles têm eles fazem o isolamento na própria casa e esses profissionais, eles ficam o tempo inteiro então monitorando via telefone. Então nós, como inovação, a gente tem essa pretensão, então, de ampliar a farmácia municipal, porque hoje ela já ocupa um espaço lá dentro do posto de saúde, de estoque, e que daqui a pouco tem que abrir um outro espaço, então nós pretendemos fazer uma ampliação. Nas especialidades, então, a gente mantém, né, os pacientes em atendimentos especializados, essa é a nossa meta, nas consultas e nos exames especializados. Quanto ao atendimento, então, oftalmológico, ele faz parte do atendimento especializado, ele é mantido, né, claro. A população envelhece e o olho precisa ser verificado quase que anualmente, e nós, então, precisamos ter esse espaço para os barbosenses. Nós temos também, então, as diretrizes e os objetivos e as metas dos indicadores que são nacionais. Então, tudo que a gente pactua de meta, a gente pactua sempre com o objetivo de uma maior expectativa de vida, sobretudo que as pessoas adoeçam depois, o mais tardar, né? Toda a meta ela tem o objetivo de proteção para doenças e aumentar a longevidade. Então, aqui estão elencadas 9 metas que vêm, então, pactuadas,
que elas vão desde a taxa de mortalidade prematura, então por isso que a gente precisa cuidar de quem morre, porque senão a gente baixa a nossa meta e nós ficamos com uma nota baixa, né, perante o Ministério da Saúde. Uma proporção de óbitos de mulheres em idade fértil também é uma meta que a gente sempre precisa cuidar para não ter essa mortalidade. E assim, então, são todos esses indicadores que a gente, então, cria no município serviços para cuidar de todos eles, né? Eles são, então, aqui 23. Eles estão, são vários, né? E tem uma meta aqui que eu quero chamar a atenção, porque diz assim, o indicador 21, ele fala de matriciamento, realizado por CAPS com equipes de atenção básica. Isso seria, em outras palavras, o seguinte: assim como o CAPS ele é um serviço especializado, porque a psiquiatria ela é uma especialidade da medicina. Assim como a psiquiatria, a cardiologia, a reumatologia, a ortopedia, quando a gente diz a palavra matriciamento, a gente está dizendo o seguinte: lá, num determinado ponto da cidade, nós temos um posto de saúde que tem um médico da família. E ele, quando ele tem uma dúvida sobre aquele paciente, ele se socorre neste médico especialista. Ele não precisa mandar o paciente. Ele, para a maioria dos casos, 70% ele consegue resolver até é uma pneumonia ou não é, um exemplo que eu estou dando. Ele manda a imagem do raio-x, o pneumologista diz, dá tal remédio. Então, e hoje, como tudo tem que ser muito mais rápido, então isso, quando fala de matriciamento, ele diz que a gente precisa dos especialistas dando essa atenção para quem está, para o médico clínico geral. E aí, então, na saúde pública, a gente diz que quando a gente tem muita consulta de especialidade, a gente está admitindo que nós não temos uma boa atenção básica. Quando a gente tem muito paciente indo para um pronto atendimento, a gente está dizendo que a nossa atenção básica não tem espaço suficiente para as pessoas. Então, tudo o que às vezes parece muito bom, e ele está mostrando que aquilo tem que acontecer porque o básico não está acontecendo. Outras palavras, se a pessoa precisa muitas vezes num especialista, é porque ela não conseguiu ser atendida onde de fato ela teria que ser, no posto perto da sua casa. Então, até o momento, tem algumas situações que as metas elas estão sendo atingidas, né? Sobre os recursos financeiros, então, nós atingimos 13%, né, da receita. Lembrando que no primeiro quadrimestre é o que mais entra o recurso, né? Então, depois ela acaba na média, ela acaba ficando correta. Entre essas receitas, então, o município ele investiu 6.902, 6 mil, era bom, né? 6.902. Do Estado veio 857,521 e federal 1.080.000. Então, a gente nota ali no gráfico, né, que realmente o município investe, né, bastante. Eu quero dizer mais do que as demais esferas, o que é normal, né? Quanto às despesas, então, líquidas, o município deu 5.162.000. Estadual, 793.238 e federal, 1.471.390. Então, o total foi de 7.427.390.
373,99. No mais, então, a gente fala do CIOPS, porque o CIOPS é o sistema onde eu preciso importar todos os dados financeiros, de modo que isso fique na transparência, né, e na visibilidade de todos, né, tanto federal, estadual. Então, este é um programa que nós também lidamos com o sistema MGS, que também é um sistema onde todos têm acesso, podem acessar os dados, cruzar dados, fazer pesquisas com eles, né? E no mais, então, nós temos aí recursos recebidos em 2019, 2020, que ainda tem saldo em 2021, que a gente tem 14 mil aí de equipamento e material permanente, né? São aqueles saldos que ficam, né, nas contas. Aí nós temos também, no final, a auditoria, que ela colocou que tem 4 processos que estão na auditoria, mas que estão sendo finalizados, que são os processos aí que o André, ele que é da auditoria, ele cuida disso. Então, ele colocou os processos aqui que estão sendo finalizados. Então, era isso. Esse, então, foi elaborado pelo André Chies, que ele é auditor do município. Era isso, então, eu fico aberta. Ok. Só para lembrar que no site, então, vocês puderam acessar, então, por completo a gente colocou no site, e aqui a gente fez um apanhado geral para não ficar... Com certeza. Então, obrigada, secretária, por essa explanação. Não sei se o vereador Felipe quiser fazer uma pergunta. Na verdade, eu até vou pedir licença que eu vou ter que sair, mas obrigado pela explanação, secretária. Tem a questão foi falado aqui na Câmara, que tem muito borrachudo em Barbosa. E ali eu vi que agora já até desliguei aqui, mas a questão do BTI, né, para aplicação no interior, e agora volta a chover e aumenta muito, né, porque a matéria orgânica, né, que se mexe com a chuva, enche os arroios, então pode ser que é necessário dar uma atenção nisso aí, secretária, porque o borrachudo é um problema grave, assim, as pessoas têm sofrido muito no interior de Barbosa e na cidade também. E quanto a essa questão aí né, a gente tem os parâmetros que passam, né, tanto para o IDES, do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, como o IDH. A saúde de Carlos Barbosa, ela tem bons números, né? Tem. Então, pelo jeito, houve uma falha aí de colocação dos dados no sistema, ao que parece, né? E o KNES. Então, esses dois sistemas, eles se conversam, e se não tem a atualização e a adequação deles, ele não importa os indicadores. E pelo que a gente conseguiu averiguar, desde 2018 não era feita a atualização desses sistemas. Então, é por isso que não está vinculando os dados que são colocados no sistema que a gente utiliza na secretaria. Mas isso não pode acontecer, né? Isso é uma barbaridade, senhor Justiça. Desde 2018, e se é mesmo isso, é uma falha grave ali do governo anterior, né? Porque são 2 anos, pelo que tu coloca agora, Simone, né? E é uma falha grave, né? Não pode acontecer esse tipo de coisa, mas também, por outro lado, agora que bom que vocês estão corrigindo, e também faz parte da administração, né? Se tudo tivesse resolvido, não precisava nem prefeitura. Mas esses casos não podem
acontecer, mas que bom que vocês conseguiram ver isso, averiguar isso e que isso seja corrigido, né, vereador, porque realmente é um problema grave. No mais, era isso, eu quero agradecer, e é bom o relatório, e, enfim, estamos à disposição. E essa questão do BTI aí, secretária, a senhora, se, por favor, porque a gente tem ouvido muita reclamação dessa questão. Então, era isso, eu peço licença, senhor vereador, vice-presidente Enio, secretária. Simone, qual é o teu cargo? Assessora técnica. Assessora técnica, tá. Não, só para saber, porque eu não te conhecia pessoalmente, mas, enfim, sucesso na tua caminhada aí, secretária também. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Felipe. Realmente, se houve essa falha ali, teria que corrigir. Vocês estão corrigindo, que bom que estão corrigindo. E nós iria estar melhor ainda. Se já nós estávamos com os índices bons, se tivesse tudo organizado, nós estaríamos melhores ainda. Eu só gostaria de fazer uma pergunta que passa um pouco fora dessa audiência, que é das avaliações, que seria: a gente aqui fez uma indicação aqui na Câmara de Vereadores, uns tempos atrás, que seria uma criação do Centro de Reabilitação Pós-Covid. Eu estive lá já falando com a senhora secretária, e não sei se já tem alguma meta, alguns profissionais trabalhando nesse sentido. Então era mais sobre isso que eu gostaria que você pudesse dar uma explanada sobre esse assunto, eu agradeceria. Então, vereador Enio, sim, nós solicitamos já a contratação de uma fisioterapeuta, e ela já fez contato conosco para acertar os horários. Então, eu tenho que sentar com ela. Ela é uma pessoa que já atende Covid, já tem essa experiência, e isso me deixou bem, né? Gostei, né? Porque já carrega uma experiência junto. Então, a nossa ideia é que assim que ela chegue, ela vai pegar todos os relatórios de quem ficou em UTI e quem ficou internado, né? Os mais graves primeiro, e vai ligando para eles, e vai alguns fazendo domiciliar e outros, então, num espaço que daí ela mesma vai ver aonde é o melhor local, o que fica bom, porque ela é uma pessoa técnica da área, é bom a gente escutá-la, né, para que ela possa desenvolver um trabalho o melhor possível. Que bom. Então, porque a gente já foi bastante cobrado nisso, que realmente mas é para aquelas pessoas que tiveram intubação e que tiveram mais gravidades maiores, né? Que tem um acompanhamento, porque demora bastante até o desenvolvimento voltar ao normal ainda. Sim, Então, que bom que estão vendo esse assunto. Então, se vocês quiserem fazer algumas considerações finais aí. Bom, então eu quero agradecer a todos, né? E dizer que, e já dar um aviso, vereador Enio me permite, que no dia 8, então, nós teremos a abertura da Conferência Municipal de Saúde. Então, eu já dou esse recado em nome do presidente, que é o Jonas, né? O Jonas é o presidente, e que ele, junto com uma equipe organizadora, vai fazer esse evento. E esse evento, então, fica no dia 8, com palestras, e depois, no dia 15, novamente, é um encontro onde os delegados trarão as suas pautas, haverá discussão do que cada um acha interessante de se colocar, para a gente constituir, então, ali a saúde de agora em diante, né, para Carlos Barbosa. Então, já todos convidados para a Conferência Municipal de Saúde de Carlos Barbosa. Que bom. Bom, então a gente está encerrando aí a audiência pública do primeiro quadrimestre da saúde de 2021. Então está encerrada a audiência pública. Obrigado.